Irmãos e irmãs, paz e bem, chegamos ao dia 8 de setembro, oitavo dia deste mês da Bíblia. Vamos então para o oitavo capítulo do livro do Deuteronômio. Preparemos então nosso coração, nossos ouvidos para acolher esta palavra que Deus nos dirige. Ouça, Israel, ouça, meu povo. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus. Um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é Observem todos os mandamentos que hoje eu lhes estou mandando cumprir, para que continuem com vida e se multipliquem. Entrem e tomem posse da terra que Javé jurou dar a seus pais. Lembre-se, porém, de todo o caminho que Javé, o seu Deus, fez você percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de torná-lo humilde e o colocar à prova, para saber se você guardaria no coração os mandamentos dele ou não. Ele humilhou você, fez você passar fome, depois o alimentou com maná, que nem você nem seus pais conheciam, tudo para lhe mostrar que o ser humano não vive só de pão, mas o ser humano vive de tudo que sai da boca de Javé. As roupas que você usava não se gastaram, nem seu pé inchou durante esses 40 anos. Portanto, reconheça no coração que Javé, o seu Deus, estava corrigindo você como qualquer um corrige o próprio filho. Observe os mandamentos de Javé, o seu Deus, para você andar nos caminhos dele e a ele temer. Olhe, Javé, o seu Deus, vai fazer você entrar numa terra boa, terra cheia de ribeirões e de fontes profundas que jorram nas planícies e na montanha. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde você comerá pão sem escassez, pois aí nada lhe faltará. Terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas você poderá extrair o cobre. Você comerá e ficará satisfeito e vai bendizer a Javé, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Contudo, cuidado consigo mesmo, para não se esquecer de Javé, o seu Deus, e não deixar de cumprir seus mandamentos, normas e estatutos que hoje eu lhe estou passando. Não aconteça que depois de comer e ficar satisfeito, de construir casas boas e nelas habitar, tendo-se multiplicado o seu gado graúdo e aumentado o seu gado miúdo, tendo-se multiplicado também a sua prata e o seu ouro e tudo mais que você possui, seu coração fique orgulhoso e você se esqueça de Javé, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Foi ele quem conduziu você através daquele grande e terrível deserto, lugar de serpentes flamejantes e escorpiões, lugar seco onde não existe água.
Foi ele que, para você, fez jorrar água da mais dura pedra. Foi ele quem sustentou você no deserto com o maná que seus pais não conheciam. Fez tudo isso para torná-lo humilde e experimentá-lo, a fim de fazer o bem a você no futuro. Portanto, não diga no coração: foi minha capacidade e a força de minhas mãos que me conquistaram esse poderio. Lembre-se de Javé, o seu Deus, pois é ele quem lhe dá capacidade para ter poder para manter de pé a aliança que jurou aos seus pais, como hoje se vê. Todavia, se você esquecer completamente Javé, o seu Deus, seguindo, prestando culto e adorando a outros deuses, hoje eu lhes testemunho que, sem dúvida nenhuma, vocês vão desaparecer. Vocês desaparecerão como as nações que Javé fez desaparecer diante de vocês, porque não obedeceram à voz de Javé, o Deus de vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje, então, temos esse capítulo 8, um bonito capítulo dentro do livro do Deuteronômio, onde Moisés quer convencer o povo acerca da aliança. Ele faz essa relação entre a observância dos mandamentos e a vida em plenitude. Se nós observarmos os mandamentos, teremos vida em abundância. É assim que Moisés fala com seu povo. Se vocês observarem os mandamentos, cumprirem esses mandamentos, que são mandamentos de vida, mandamentos de respeito, de cuidado, vocês terão a vida. Mas se não seguirem o mandamento, vocês encontrarão morte. Nós podemos então nos perguntar se de fato nós estamos num caminho de vida ou num caminho de morte. Para isso basta observar a observância dos mandamentos. Como estamos observando os mandamentos do Senhor? Se olharmos a forma como o ser humano se relaciona com as pessoas, com o mundo, vemos que o homem se deixou levar pelo orgulho, pela ganância, pela vaidade, pelo desejo de consumo e que o leva à morte. Mas aqueles que se colocam num caminho de vida, num caminho de humildade, de simplicidade, esses vão construindo vida. A vida no nosso planeta depende muito disso, do caminho da humildade ou do caminho do orgulho. Qual deles que nós estamos tomando? Então é muito importante que cada um nesse dia se questione de fato como você está vivendo os mandamentos de Deus. Principalmente o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como o Papa Francisco tem insistido muito, principalmente na Laudato Si, ele insiste muito que o próximo nosso não é apenas o ser humano. O próximo nosso é a nossa Mãe Terra, com todas as suas criaturas. Como que nós estamos cuidando, amando? Será que nós estamos observando esse mandamento fundamental da vida? Ou nós estamos nos deixando levar pelo orgulho, como Moisés fala com seu povo? Achar que tudo que conquistamos é obra de nossas mãos, do nosso esforço. E não reconhecemos o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é generoso, o quanto Ele caminha conosco. Neste capítulo de hoje, Moisés faz então essa pregação, convidando o povo a reconhecer a ação de Deus ao longo da sua história. Então, nós também somos convidados a reconhecer essa ação de Deus ao longo da nossa vida. Mas somos convidados também a reconhecer quantas e quantas vezes nós não correspondemos a essa aliança de amor, de fidelidade, de cuidado. Então, hoje a pergunta que eu quero dirigir a vocês é a seguinte: você se vê progredindo num caminho de humildade? Você sente que na sua vida você vai crescendo na humildade? Ou você tem se deixado levar pelo orgulho, pela vaidade, pelo desejo de consumo, pelo desejo de dominação? Você se vê progredindo num caminho de humildade? E também gostaria de perguntar o seguinte: consegue relacionar em sua vida as vezes que a observância dos mandamentos lhe garantiu a vida, bem como o contrário, quando a não observância dos mandamentos lhe trouxe perdas e dificuldades? Então, é um dia para uma autorreflexão, você olhar para
a sua história, para a sua vida, para as suas escolhas, para as suas decisões e reconhecer: sua vida é marcada pela observância dos mandamentos ou não? Você tem caminhado para a vida ou tem caminhado para as perdas, para a morte? Então, essa é a grande pergunta de hoje. Como nós estamos caminhando na nossa vida, como o povo caminhou no deserto para conquistar a humildade? Foi sendo provado duramente para mostrar que são capazes de viver a aliança. Nós também somos provados ao longo da nossa vida e vamos provando que somos capazes de viver fiéis a Deus. Então, relacione na sua vida as vezes que você garantiu a vida, mas também as vezes que suas escolhas lhe trouxeram perdas e dificuldades. E assim nós vamos avançando nessa reflexão acerca do livro do Deuteronômio. Então, o versículo 2 hoje do capítulo 8 é a referência para a gente. Lembre-se todo o caminho que Javé, seu Deus, fez você percorrer durante os 40 anos no deserto, a fim de torná-lo humilde. Então, uma boa reflexão para todos, que Deus nos abençoe ao longo deste dia, que nós possamos crescer, então, nesse caminho de humildade. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.